This has been a remarkable session. Esta sessão tem sido notável. On behalf of all who participated thus far, Em nome de todos aqueles que participaram até agora, as the president of the church, como presidente da igreja, to say to you on this, decidi falar a vocês nesse momento. in just two words, Apenas duas important words, palavras mais importantes no idioma inglês. Lant and the counselors, A presidente Cheryl Lant e as suas conselheiras, ao coro, aos cantores do coro, aos oradores. Obrigado, muito obrigado. Muitos anos atrás, enquanto eu estava em Londres, na Inglaterra, visitei a famosa galeria de arte Tate. Havia obras de Gainsbourg, Rembrandt, Constable e outros renomados artistas expostas em muitas e muitas salas. Admirei a beleza delas e reconheci a habilidade necessária para criar aquelas obras-primas. Mas, escondida num canto tranquilo do terceiro andar, havia uma pintura que não caught my attention, apenas me chamou a atenção, mas também cativou o meu coração. O artista Frank Bramley pintou o interior de uma humilde casinha de frente para o mar revolto. Duas mulheres, a mãe e a esposa de um pescador ausente. Haviam passado a noite observando e esperando seu retorno. now the night had passed. A noite chegou ao fim e elas se deram conta He had been lost at de que ele estava perdido no mar e que não voltaria. the side of her, Ajoelhado junto à sogra, her head buried in the com a cabeça apoiada no colo da mulher mais idosa, a jovem esposa chorava em desespero. spent candle on the A vela consumida no batente da janela fazia um relato da vigília inútil. Senti o sofrimento da jovem mulher, senti sua dor. O título assombrosamente vívido que o artista deu à sua obra narra a trágica história. O quadro se chama Um Amanhecer de Desesperança. Oh, como a jovem mulher ansiava pelo consolo, sim, pela realidade do Requiem de Robert Stevenson. O marinheiro volta para casa retornado do mar, e o caçador vindo dos montes retorna ao lar. Dentre todos os fatos da vida, nenhum é tão certo quanto o seu fim. A morte vem para todos. É nossa herança universal. Pode reclamar sua vítima na infância or youth, ou na juventude, in the period of na plenitude da vida, life, it summons ou sua intimação pode ser retardada até que as neves do tempo se tenham acumulado sobre a cabeça encanecida. Ela pode vir como resultado de um acidente ou doença ou causas naturais, mas virá. Inevitavelmente, ela representa uma perda dolorosa e, particularmente, nos jovens, um golpe esmagador para os sonhos desfeitos, as ambições insatisfeitas e as esperanças destruídas. Qual é o ser mortal que, ao se deparar com a perda de um ente querido, ou se colocar pessoalmente no limiar do infinito, não ponderou o que existe além do véu, que separa o visível do invisível? Há vários séculos, um homem chamado Jó, que fora por tanto tempo abençoado com todas as dávidas materiais, e então se viu dolorosamente afligido por tudo o que pode acontecer a um ser humano. Sentou-se com seus companheiros e proferiu a eterna e sempre atual pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó expressou que todo ser humano vivo já se perguntou. Nesta gloriosa manhã de Páscoa, gostaria de refletir sobre a pergunta de Jó: morrendo o homem, porventura tornará a viver? E dar a resposta que não vem apenas da reflexão ponderada, mas também da palavra revelada de Deus. Começarei pelas coisas fundamentais. Se há um plano que rege este mundo em que vivemos, é preciso haver um autor.
Quem pode contemplar as muitas maravilhas do universo sem acreditar que existe um plano para toda a humanidade? Quem pode duvidar que existe um autor? No livro de Gênesis, aprendemos que o grande autor criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Haja luz, disse o grande autor. E houve luz. Criou um firmamento, separou a porção seca das águas e disse: produz a terra erva verde, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela. Criou 2 luminares, o sol e a lua. As estrelas surgiram por seu desígnio. Ordenou que houvesse criaturas vivas nas águas e aves para voar sobre a terra. E assim foi. Fez o gado, as bestas e as criaturas rastejantes. O plano estava quase completo. Por último, ele criou o homem, à sua própria imagem, macho e fêmea, tendo domínio sobre todas as outras coisas vivas. Somente o homem recebeu a inteligência, um cérebro, uma mente e uma alma. Somente o homem, com esses atributos, tinha a capacidade de ter fé e esperança, inspiração e ambição. Quem poderia persuasivamente argumentar que o homem, a mais nobre obra do grande autor, com domínio sobre todas as coisas vivas, com um cérebro e uma vontade, com uma mente e uma alma, com inteligência e divindade, chegaria ao fim, quando o Espírito deixasse seu templo terreno? Para compreender o significado da morte, precisamos prezar o propósito da vida. A fraca luz da crença precisa dar lugar ao sol do meio-dia da revelação, por meio da qual sabemos que vivemos antes de nosso nascimento na mortalidade. Em nosso estado pré-mortal, estivemos sem dúvida entre os filhos e as filhas de Deus que rejubilaram por causa da oportunidade de vir para esta desafiadora, porém necessária, existência mortal. Sabíamos que nosso propósito era ganhar um corpo físico, vencer as provações e mostrar que cumpriríamos os mandamentos de Deus. Nosso pai sabia que, devido à natureza da mortalidade, seríamos tentados, pecaríamos e falharíamos. Para que pudéssemos ter todas as chances de sucesso, ele providenciou um Salvador, que sofreria e morreria por nós. Ele não apenas expiaria nossos pecados, mas como parte dessa expiação, também venceria a morte física, à qual nos tornaríamos sujeitos devido à queda de Adão. E assim, há mais de 2000 anos, Cristo, nosso Salvador, nasceu na vida mortal em um estábulo em Belém. O Messias que fora prometido por tanto tempo havia chegado. Não há muita coisa escrita sobre a infância de Jesus. Gosto muito desta passagem de Lucas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça, para com Deus e os homens. E no livro de Atos, há uma breve frase a respeito do Salvador, que está repleta de significado. Ele andou fazendo o bem. Foi batizado por João no Rio Jordão. Chamou os 12 apóstolos, abençoou os enfermos, fez o coxo andar, o cego ver, o surdo ouvir. Até chamou o morto de volta à vida, ensinou, testificou e deixou um exemplo para seguirmos. Então, a missão mortal do Salvador do mundo chegou a um fim. Uma última ceia com seus apóstolos teve lugar no cenáculo. Adiante estava o Getsemane e a cruz do Calvário. Um mero mortal não consegue conceber
a plena importância do que Cristo fez por nós no Getsemane. O próprio Salvador mais tarde descreveu o que aconteceu. O sofrimento fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros e sofresse, tanto no corpo como no espírito. Depois da agonia do Getsemane, com as forças esgotadas, ele foi agarrado por homens cruéis e rudes para ser levado perante Anás, Caifás, Pilatos e Herodes. Foi acusado e amaldiçoados. Golpes violentos enfraqueceram ainda mais seu corpo doído. Sangue escorreu-lhe pelo rosto, quando uma cruel coroa, feita de espinhos, lhe foi colocada à força, ferindo-lhe a testa. E depois, novamente, levado a Pilatos, que cedeu aos gritos da população enfurecida. Crucifica-o! Crucifica-o! Foi açoitado com um chicote de múltiplas tiras de couro, com pedaços de metal e osso nas pontas. Ao erguer-se da crueldade do açoite, com passos vacilantes, carregou a própria cruz, até não conseguir mais prosseguir. E outro carregou-lhe o fardo. Por fim, num monte chamado Calvário, sob o olhar dos indefesos seguidores, seu corpo ferido foi pregado à cruz. Zombaram dele. Foi amaldiçoado e desprezado sem piedade. Contudo, ainda assim clamou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Passaram-se horas agonizantes enquanto sua vida se esvaía. De seus lábios ressequidos ouviram-se as palavras: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Quando a serenidade e o conselho de uma morte misericordiosa o libertaram dos sofrimentos da mortalidade, ele voltou à presença de seu Pai. E, no último momento, o Mestre poderia ter desistido, mas não o fez. Desceu abaixo de todas as coisas, para que pudesse salvar todas as coisas. Seu corpo inerte foi rápida, porém gentilmente, colocado em um sepulcro emprestado. Não há palavras na cristandade que significam mais para mim do que as que foram proferidas pelo anjo para a chorosa Maria Madalena e a outra Maria, quando no primeiro dia da semana foram ao sepulcro para cuidar do corpo do Senhor. E o anjo disse: Por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Nosso Salvador voltou a viver. O mais glorioso, reconfortante e consolador de todos os acontecimentos da história humana havia ocorrido. A vitória sobre a morte. A dor e a agonia do Getsemane e do Calvário haviam sido removidas. A salvação da humanidade havia sido garantida. A queda de Adão fora renegada. O sepulcro vazio daquela primeira manhã de Páscoa foi a resposta para a pergunta de Jó: morrendo o homem, porventura voltará a viver? A todos que escutam a minha voz declaro: se um homem morrer, ele voltará a viver. Sabemos disso porque temos a luz da verdade revelada. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Li o testemunho daqueles que sentiram a angústia da crucificação de Cristo e a alegria de sua ressurreição. Li e acredito no testemunho das pessoas do Novo Mundo que foram visitadas pelo mesmo Senhor ressuscitado.
E acredito nesse testemunho. Acredito no testemunho de alguém que nesta dispensação falou com o Pai e o Filho em um bosque que hoje se chama sagrado e que deu a vida, selando esse testemunho com o próprio sangue. E ele declarou: e agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho, o último de todos, que nós damos dele, que ele vive, porque o vimos, sim, à direita de Deus, e ouvimos a voz testificando que ele é o unigênito do Pai. As trevas da morte sempre podem ser dissipadas pela luz da verdade revelada. Eu sou a ressurreição e a vida, disse o Mestre. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Ao longo dos anos ouvi e li inúmeros testemunhos prestados por pessoas que testificaram da realidade da ressurreição e que receberam em seus momentos de maior necessidade a paz e o consolo prometidos pelo Salvador a todos. Compartilho com vocês um desses relatos. Há apenas 2 semanas, recebi uma tocante carta de um pai de 7 filhos, que escreveu sobre sua família, particularmente sobre seu filho Jason, que adoeceu quando tinha 11 anos de idade. Nos anos que se seguiram, Jason teve várias recaídas. O pai contou sobre a atitude positiva de Jason e sua calorosa disposição a despeito de seus problemas de saúde. Jason recebeu o sacerdócio arônico aos 12 anos e sempre magnificou suas responsabilidades com disposição e excelência, quer se sentisse bem ou não. Recebeu o prêmio máximo do escotismo quando tinha 14 anos. No verão passado, pouco após seu aniversário de 15 anos, Jason foi novamente hospitalizado. Em uma de suas visitas ao hospital, o pai de Jason o encontrou de olhos fechados. Sem saber se Jason estava dormindo ou acordado, o pai começou a conversar baixinho com ele. Jason, disse ele, sei que você passou por muita coisa em sua vida e que sua situação atual é muito difícil. Embora você tenha uma imensa batalha à frente, não quero que jamais que você perca a fé em Jesus Cristo. Ele contou que se surpreendeu quando Jason imediatamente abriu os olhos e exclamou, nunca, numa voz clara e simples declaração. Jason fechou os olhos e não disse nada mais. O pai escreveu, naquela simples declaração, Jason expressou um dos mais vigorosos e puros testemunhos de Jesus Cristo que já ouvi. À medida que o nunca dele foi sendo gravado em minha alma naquele dia, meu coração se encheu de alegria pelo Pai Celestial, haver-me concedido a bênção de ser pai de um rapaz tão imensamente nobre. Aquela foi a última vez que ouvi declarar seu testemunho de Cristo. Embora a família achasse que seria apenas uma outra internação de rotina, Jason morreu em menos de 2 semanas. Um irmão e uma irmã mais velhos serviam como missionários na época. Outro irmão, Kyle, acabara de receber seu chamado para a missão. Na verdade, o chamado tinha chegado antes do esperado e, em 5 de agosto, apenas uma semana antes do falecimento de Jason, a família se reuniu em seu quarto de hospital para que o chamado de Kyle pudesse ser aberto e compartilhado pela família inteira. Em sua carta para mim, o pai incluiu uma fotografia de Jason no leito de hospital, com seu irmão mais velho Kyle a seu lado, segurando o chamado para a missão. Havia uma anotação embaixo da fotografia. Chamados para servir missão juntos, em ambos os lados do véu.
Jason's brother and sister O irmão e a irmã de Jason, que já estavam servindo missão, enviaram belas cartas de consolo para serem lidas no funeral de Jason. Sua irmã, que servia na missão argentina Buenos Aires Oeste, escreveu em sua carta: sei que Jesus Cristo vive, because he lives, e por causa disso, todos nós, including our beloved Jason, inclusive nosso amado Jason, também pode voltar a viver. Podemos consolar-nos na certeza segura que temos very important sealing together. que fomos selados como uma família eterna. Se dermos o melhor de nós para obedecermos e sermos melhor nesta vida, nós o veremos novamente. Ela prosseguiu. A scripture that I've long Uma escritura que há muito é minha favorita, ganhou agora um significado mais importante nesse momento. Está em Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. my beloved brothers Meus amados irmãos e irmãs, em nossos momentos de maior tristeza, podemos encontrar profunda paz nas palavras do anjo proferidas naquela primeira manhã de Páscoa. Não está aqui, mas ressuscitou. Cristo é já ressuscitado. Proclamai com grande voz. Do sepulcro é libertado, exultemos todos nós. Cristo a morte conquistou, todo homem, pois, livrou. has won the victory. As one of his special Como uma de suas testemunhas especiais na terra hoje, neste glorioso domingo de Páscoa, declaro that this is true que isso é verdade, in his sacred name. em seu sagrado nome. Sim, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.